Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Estou aqui sensivelmente 6 meses depois de ter feito a primeira incursão aqui pela minha estante principal de jogos. Vou voltar aqui à estante, uma vez que é uma estante que está bastante dinâmica, vai sempre mudando consoante o tempo, até porque eu, como imagino, muitos de vós não têm muito espaço para guardar jogos, portanto aquilo que é a minha prateleira principal vai sempre mudando. Em cima podem ver, são jogos mais simples, que normalmente eu tenho para jogar mais com as crianças ou com alguém para jogar uma coisa rápida, mas a prateleira principal está aqui atrás. Eu tenho muito mais jogos do que estes, portanto, mas tenho guardados noutros sítios, nesta estante que acaba por ser uma daquelas prateleiras do IKEA com 1, 2, 3, 4, 5 por 5, uma estante 5 por 5, cabem esta quantidade de jogos e eu diria que quando não temos muito espaço acaba por ser uma boa medida para nos controlarmos, quer naqueles que temos ou dos que temos à nossa disposição. Portanto, agora vamos ver então cada um dos cubos e eu vou fazer alguns comentários sobre os jogos e porque é que eles estão aqui. Então começamos aqui por cima. Provavelmente esta foi a zona que teve menos alterações. Vemos aqui o Kylos 1303, que é uma alteração do famoso Kylos, o famoso jogo de alocação de trabalhadores, um dos mais impactantes na história dos jogos de tabuleiro modernos. Eu ainda não joguei esta nova versão, está por experimentar. Aqui o Imhotep, que é sempre um jogo interessante para fazer umas partidas rápidas e tenho constatado que é um bom jogo para jogar com pessoas que querem introduzir-se ao hobby. Depois temos aqui o Endeavor Age of Sail, aqui em espanhol, e a sua expansão, o Age of Expansion, também em espanhol. O jogo não tem dependência de texto, por isso eu penso que é uma boa opção aqui através das edições da Maldito Games. É um jogo que eu também ainda não experimentei, tenho aqui para experimentar há muito tempo, um jogo que eu acho que funciona, por exemplo, bem a 2 jogadores, provavelmente um que vou aproveitar para depois jogar com a esposa. O Wildcatters, um jogo económico que tem de ser jogado a 3, portanto, estão a ver, isto foi uma das razões que este ano me levou a experimentar ainda menos estes jogos que exigem 3 jogadores. Portanto, este é um caso deles, está aqui para experimentar há imenso tempo, mas ainda não tive a oportunidade, mas assim que possível farei. Agora aqui, na estante ao lado, estamos a ver aqui o Clans of Caledonia, que eu tenho jogado mesmo muito, é um dos jogos que eu jogo mais com a esposa. O Francis Drake, que eu tenho aqui já com a expansão para jogar a 6, salvo erro. Um jogo que acaba por ser um simulador interativo aqui de uma correria para chegar às ações, que tem uma espécie de leilões, salvo erro, mas um jogo que eu ainda, ou seja, temos que equipar o nosso barco e tentar ir o mais rapidamente para buscar riquezas, algo que eu ainda não experimentei há imenso tempo. Nations, um dos meus jogos aqui preferidos, faz uma simulação simplificada, mas ao mesmo tempo também bastante interessante, com motor de produção, com interações de um simulador de civilizações. Aqui o Xia, ou Xia, se quiserem ler em português, Xia Legends of a Drift System, um jogo de exploração espacial, de configuração de naves, de interação, de combate, basicamente uma caixa de areia espacial. Um jogo que é muito dispendioso, é muito caro, eu também já tenho aqui o jogo com todas as expansões, um que eu quero experimentar também quando for possível. Aqui nesta estante temos aqui a trilogia de West Kingdom, faltando-me aqui um, que é o Paladins, que por acaso não tenho aqui em casa, está noutro sítio onde costumo jogar também. Portanto, estão aqui estes, supostamente 3, este seria o espaço dele, que são sempre, acho que é uma trilogia muito, muito interessante, muito boa, e eu vou continuar sempre a comprar, por exemplo, também as expansões que têm saído, porque acho que são muito boas. Temos aqui o Hallertau, provavelmente acho que é mesmo o último jogo do Uwe Rosenberg. Eu gostei muito do sistema de produção disto, também já fiz vídeo aqui para o canal. Temos aqui o Red Outpost, um jogo que faz uma espécie de uma simulação alternativa aos jogos de alocação de trabalhadores, simulando aqui interessantemente, pelo menos o nível de conflitos e tensões daquilo que poderia ser supostamente uma sociedade comunista. Portanto, acho que está muito interessante. O Food Chain Magnate, aqui um clássico já da Splotter, que eu ainda não joguei, mais um que foi difícil neste ano e meio, mais um que seguramente teria ido à mesa se não fossem estas restrições todas, que eu tenho muita curiosidade em experimentar este jogo, mas lá está, é um jogo que provavelmente não irá agradar muita gente porque é muito castigador. Se fizermos a asneira no início, estamos fora do jogo. Aqui o Praga Caput Reign, um dos jogos mais amados dos últimos 2 anos, digo eu, que acho que continua a ser um excelente jogo, muito bom aqui com rondel e construção de tabuleiro, gestão de recursos, etc, muito bom.
Agora, aqui ao lado, temos aqui o tal TCU, que eu joguei no Natal passado. Andei a jogar isto a solo, mas depois acabei por não jogar também com mais jogadores. Tenho bastante curiosidade em experimentar este jogo da série T, mais um, e para ver como se joga a mais jogadores. Western Legends, um dos meus jogos preferidos, apesar de supostamente não entrar no esquema dos jogos que eu costumo gostar, mas é sempre muito divertido de ver as narrativas e as histórias que surgem através das interações que este jogo permite. Ao lado, Age of Steam, um clássico, aqui numa versão deluxe refeita. É um grande jogo, muito bom. Aqui também um jogo complicado de lidar de início, é desafiante, podemos fazer a asneira e ficar fora do jogo. Mas é um jogo de comboios e de montar uma economia eficiente. Black Angel, também é um jogo que eu acho muito interessante, mas outro também não foi muito à mesa por falta de disponibilidade. Um jogo que parte aqui do sistema do Troyes, no jogo da alocação de dados e com interações, que eu gosto muito, e aqui nesta temática de uma nave espacial que andamos a controlar para sobreviver e chegar ao destino, acho que está muito interessante. Aqui ao lado temos o famoso Wallenstein, um dos jogos que tem a famosa torre de cubos que determina o sistema de combate, aqui simulando numa simulação ao estilo de Eurogame da Guerra dos 30 anos, que assolou grande parte da Alemanha. Um jogo que eu também ainda não experimentei, mas tenho muita curiosidade em levar à mesa, por isso é que está aqui em espera. Keyflower, um dos meus jogos preferidos, já falei imenso sobre ele, adoro estes motores de produção e as interações que permite. O Endak, que também já está aqui com as expansões, um jogo que eu também andei a jogar a solo e joguei já com outros jogadores, mas já não jogo há muito tempo e tenho muita vontade de voltar a experimentar. Isto é Horizon, não aparece aqui, mas tem a ver com o modo como a caixa está posicionada. Também um excelente jogo rápido de comboios, mais de leilões, mas com o tema de comboios. Lowlands, um worker placement muito interessante, que nos cria quase dinâmicas de colaboração, ou não, mais ou menos, depende, porque estamos a criar um sistema conjunto, e alguns dilemas, mais sobre a morte de ovelhas ou não. E aqui o Walnut Grove, o jogo que invoca a memória de uma casa na pradaria, famosa série dos anos 70, salvo erro, penso que foi 70, mas que gera aqui um jogo também com muita tensão, rápido, e que eu acho que também é interessante, da alocação de trabalhadores, colocação de peças, etc. Aqui para baixo temos aqui o Railroad Revolutions, um excelente jogo da What's Your Game, que tinha algumas potenciais falhas. Havia uma certa parte do jogo que estava desequilibrada, mas com a expansão que eles lançaram o jogo ficou equilibrado, portanto ficou muito bom. Monastério, um jogo de alocação de dados também muito curioso, em que configuramos o nosso mosteiro ao longo do jogo, sempre com ações muito limitativas e que nos geram tensão. Eminent Domain, um dos melhores deck builders para mim até o momento, todas as expansões, cabe tudo aqui, portanto excelente. Crystal Palace, para mim também um dos melhores jogos dos últimos 2-3 anos, que também de alocação de dados, mas com uma tensão incrível, porque nós é que decidimos os dados, mas temos que pagar por eles e estamos sempre no limite da desgraça. Mas muito interessante pelas interações com os jogadores. Não esquecer aqui também o Energy Empire, que é um excelente jogo de alocação de trabalhadores e de gestão de dados, bastante temático. Aqui a expansão para o Merchants and Marauders. Aqui ao lado, Pax Pamir, o Pax que eu joguei mais até hoje. Tenho sempre vontade de jogar isto, acho que é muito interessante, apesar de nunca ter ganho o jogo, mas foi muito interessante. Kemet, que eu joguei há pouco tempo também, que quase que entra já nos American Games ou Ameritrash, estes jogos de conflitos dos dudes on the map, não é? As peças no mapa, homenzinhos no mapa, que claramente são jogos que tendem para os conflitos e para a interação entre os jogadores. Eu gostei da experiência, não para andar sempre a jogar, mas acho que é interessante pelo que proporciona. On Mars, um dos melhores jogos também de 2020, joguei algumas vezes, mas tenho muita vontade de voltar a jogar, aqui do mestre Vital Lacerda. Aqui a War of Whispers, também um jogo de intriga política num formato Eurogame, de controle da área, que eu também quero experimentar assim que possível. Aqui ao lado, entramos aqui no Suburbia, para mim um dos melhores City Builders Games, pelos tipos de simulação que proporciona. Vinhos, mais um clássico do mestre Vital Lacerda, um que eu quero jogar, ainda não consegui jogar isto, não tenho tido a oportunidade, porque ando à espera de algumas pessoas que eu conheço que sabem jogar o jogo, e isso facilita quando conseguimos encontrar alguém que nos pode ensinar o jogo. Portanto, estou à espera de marcar esse encontro para poder experimentar.
Container, aqui mais um clássico, um grande jogo económico, por ser grande, mas mais pela situação em que nos coloca, porque nós podemos facilmente destruir a economia do jogo e o nosso próprio jogo se não jogarmos de um modo economicamente racional e interagindo com os outros. Gaia Project, um dos meus jogos preferidos, que vem implementar aqui no universo espacial, no contexto fantasioso espacial, aquilo que o Terra Mística implementou, que também é um grande jogo, um excelente jogo, um jogo de sucesso. Mas este aqui eu acho que é superior, e tanto que ainda não cheguei a comprar o Terra Mística, talvez um dia compre, mas para já este é-me suficiente, e gosto muito deste jogo pelos motores de produção, pela combinação, pelas combinações das tecnologias. Acho que é muito dá muita satisfação jogar isto. Aqui ao lado temos, então, clássico Viticulture, para mim, provavelmente o melhor jogo, ou o que eu gosto mais, um dos que eu gosto mais, da Stonemaier Games. Gosto do tema, apesar de ter alguns fatores aleatórios, mas eu acho que o jogo é muito interessante e foi sendo ajustado e corrigido à medida que foram saindo expansões. Bruxelles, que eu ainda não joguei, está aqui à espera também, há muito tempo. Foi um jogo que eu estava na dúvida se havia de ter comprado ou não, apesar do jogo ser muito bom, mas já consciente que provavelmente não ia jogar rapidamente, mas foi uma grande promoção e aproveitei. Troyes, um dos meus preferidos, jogos de todos os tempos. Gosto muito do tema das interações, até do aspecto do jogo, por mais estranho que possa parecer, e pelo modo como faz uma alocação de dados interativa. O Red Cathedral, que me acabou de chegar, que tenho curiosidade em jogar, um jogo aqui da Devir, que eles me fizeram chegar agora para eu experimentar. Muita gente tem falado bem deste jogo, e fiquei surpreendido pelo tamanho da caixa, especialmente quando são pequenas caixas que podem ter grandes jogos lá dentro, é ainda mais surpreendente. Portanto, é um que eu quero experimentar em breve. O Feudum, um jogo com uma estética bizarra, quase um jogo também um caixa de areia, em que podemos fazer o que quisermos, em que estamos a controlar o nosso país, a nossa facção, mas um jogo bastante complexo, com regras que não são muito fáceis de digerir. Eu joguei isto há cerca de um ano várias vezes, gostava de fazer o tutorial e análise, mas preciso jogar mais para ter a confiança para poder fazer isso. E neste cubo temos aqui o Tzolk'in, também já um clássico, que tem este fator de tempo na alocação de trabalhadores, muito importante. O Le Havre, o Agrícola, Nusfjord, Ruta Verde e a expansão para o Agrícola. Todos jogos de Uwe Rosenberg, todos eles para mim muito interessantes, tenho sempre a vontade de jogar todos eles. Todos eles tentam fazer aqui um sistema de produção, mas cada um faz à sua maneira. E depois os mais bizarros talvez sejam estes dois, o Nusfjord porque é mais rápido e tem alguns fatores de incerteza que até podem surpreender, e alguns fatores cooperativos também, de interação entre os jogadores, e este por ser um jogo jogado simultaneamente e que também gera interações entre os jogadores. Este o Le Havre porque claramente é um jogo de dimensão, ou seja, de gestão massiva de recursos, de conversão em múltiplas etapas, que também é fascinante, tendo só um trabalhador. Aqui em baixo temos então o The Cost, para mim um dos melhores jogos do ano passado, fascinante o tipo de experiência que proporciona, um jogo económico e os dilemas que nos causa e as interações com os outros jogadores. O Die Maker, um clássico, o clássico, não é? Dos Eurogames, um jogo sobre as eleições na Alemanha, em que eu ainda não joguei esta nova versão. Chegou-me há um ano, mas ainda não tive a oportunidade de jogar. O Era Medieval Age, este jogo fantástico de Roll and Build, não é? Lançamos dados e construímos quase como construindo mesmo as miniaturas da nossa cidade medieval. Adoro isto, um jogo rápido, simples, mas muito interessante. Aqui o Everdell já tem as expansões todas, pelo menos que saíram até ao momento. Um jogo que eu também gostei bastante, só joguei a solo, para experimentar ainda com mais pessoas, mas eu acho que dentro do seu gama, apesar de ser um jogo caro, é um jogo caro se juntar em tudo, mas é um jogo interessante, que nos dá alguma familiaridade, mas também boas decisões. Aqui ao lado temos o Merchants and Marauders. Eu até saltei ali a expansão que passei por ela, mas não é relevante, porque o interessante é este, que é o jogo principal que está aqui, que é aqui mais um jogo tipo Western Legends, um caixa de aranha, podemos fazer o que quisermos, mas aqui na temática de piratas. Um jogo que eu quero experimentar também, se possível. Blackout Hong Kong, mais um jogo do Alexander Pfister. Eu gosto bastante da grande maioria dos jogos deles. Este é um jogo que eu gosto bastante também,
pelas possibilidades estratégicas que tem. Core Walls, também um deck builder muito bem referenciado, que eu tenho aqui o jogo base e estou à espera então das expansões, que espero que cheguem assim que possível, não é? O Dune Imperium, um dos melhores jogos para mim do ano passado, excelente jogo, fascinante, incrível como é que não decepcionaram nada, conseguiram pegar neste tema e conseguiram produzir um excelente jogo que é uma combinação entre alocação de trabalhadores e deck builder. Aqui em cima temos o Tramways, a versão do Engineer Workbook, penso que é assim, que é um jogo a solo em que podemos ir desenhando e quase como puzzles. Aqui ao lado temos o Brass Birmingham, provavelmente, se não o meu jogo preferido, um dos preferidos, já falei imensamente dele, excelente jogo económico, histórico e de interação entre os jogadores. O Side, que fica aqui na dúvida se é este o meu preferido ou não dos jogos da Stone Meyer. Eu tenho aqui o jogo base e depois tenho todas as outras expansões, mas confesso que nunca joguei muito isto. Joguei mais cópias de outras pessoas, mas o meu está quase por estrear. Lisboa, provavelmente o meu preferido, Vital Lacerda, mas também ainda não joguei todos, não é? Excelente. Também depois, eu comprei o jogo base e depois acabei por comprar também uma expansão para melhorar os componentes e dar mais variabilidade, eu acho que é importante. E ainda não experimentei a mini expansão Maria, não é? Com a Rainha Maria, em que é apenas uma carta que vem mudar o jogo, portanto estou curioso com isso. CO2, um outro jogo de Vital Lacerda, um que eu acho que é excelente pela experiência semi-cooperativa que o jogo permite, entre termos de colaborar até certo ponto e depois temos que competir, obviamente, para tentar ganhar o jogo. Aqui ao lado depois temos também o First Class, que é um excelente jogo, surpreendente, de combinação de cartas, mas que permite fazer uma loucura de combinações entre cartas para gerar pontos e ter ações bónus. Um jogo bastante rápido. Terraforming Mars, o clássico, com todas as expansões aqui dentro, por isso é que a caixa está aqui meio aberta. É um jogo que eu penso que vou tentar explorar agora este verão a solo também, porque apetece-me muito jogar as expansões. Aqui o Chicago 1875, que supostamente é a fusão entre os 18xx e os Worker Placements. Há quem diga bem, há quem diga mal, eu tenho aqui por experimentar, por abrir. Também o Clinics Deluxe Edition, com a expansão, a primeira, que é gerir uma clínica, ainda não me dediquei ao jogo, mais um jogo do Alban Viard, do autor do Tramways, em que tem um elevado nível de complexidade, por isso ainda não tive tempo a me dedicar a digerir as regras. Ora, Elabora, um excelente jogo do Uwe Rosenberg, um que não é muito falado, curiosamente, mas eu gosto muito do jogo, especialmente agora que consegui imprimir uma expansão não oficial, mas aprovada pelo autor, que nos permite dar variabilidade aos edifícios, que é aquilo que é chato no jogo, porque supostamente estamos sempre a jogar com os mesmos. Agora aqui ao lado, o Root. Tenho muita curiosidade a jogar isto, já está aberto, já andei a ler as regras, mas ainda não me meti a jogar, porque também tenho a Clockwork Expansion que permite jogar a solo, é isso que eu provavelmente vou explorar em breve, se não arranjar com quem jogar. Smartphone Inc., aqui na versão de Kickstarter já com as expansões, com os mapas para poder ser jogado a 2 jogadores de modo mais eficiente, 2 e 3, um jogo que eu gostei bastante de jogar também, pela simplicidade, mas também pelo tipo de experiência económica que até proporciona, é interessante. Maracaibo, mais um jogo do Alexander Pfister, eu acho que um bom jogo, estou curioso agora com a expansão, pode ser que venha a melhorar ainda mais este jogo. O Heaven and Ale, aqui na versão francesa, que é um excelente jogo, que há quem diga que é muito abstrato, eu não acho que até é muito temático e funciona muito bem a 2. Agora, aqui em baixo, vamos aqui aproximar. Então o que é que temos aqui? Crescent City Cargo, que me acabou de chegar de Kickstarter, mais um destes jogos da Spielworks, estes jogos económicos, neste caso uma trilogia que supostamente está a sair, este é o número 2. O Carson City, um jogo de worker placement, que os jogadores podem combater pelos lugares, como pistoleiros. Tenho também para experimentar, ainda não consegui experimentar. Russian Railroads, em que consegui todas as expansões aqui dentro, mas só depois fiquei a saber que ia sair uma nova reedição com tudo e mais uma nova. Mas pronto, é o que é. Mas é um excelente jogo de alocação de trabalhadores também. Underwater Cities, também adoro, gosto muito, também já aqui com a expansão do Vladimir Suhi. Para mim, penso que o melhor jogo dele, acho que até foi isso que eu referi. Gosto muito do motor de produção que isto proporciona. Aqui um clássico, o Ansa Teutónica, aqui na Big Box, que eu estou para experimentar também em breve. Um jogo claramente um jogo de empurrar cubos, mas que supostamente gera muitas interações, às vezes até surpreendentemente conflituosas. Aqui ao lado,
Aqui ao lado, mais um jogo económico de moda, o Pret-à-Porter, que eu tenho para experimentar também em breve, quando puder, um jogo económico em que vamos andar na indústria da moda. Orleans com as expansões todas, as que não têm caixas estão aqui dentro, adoro o Orleans pelo tema, pelo tipo de experiência também, deste bag builder. Barrage, um jogo também muito bom, gosto muito dele, é um jogo aqui de gestão de água para produção elétrica, mas que tem muitas interações entre os jogadores. O Buzz, um jogo também surpreendente da Splotter, aqui com a edição da Capstone Games, que também é muito surpreendente, um jogo rápido, mas altamente conflituoso e com muitas interações hilariantes. Aqui ao lado temos o clássico Seven Wonders, com todas as expansões lá dentro também, o Coimbra, que eu também gosto, apesar dos erros de representação, Imperial Settlers, gosto também bastante deste jogo porque me traz as lembranças da construção de baralhos, uma coisa que eu adorava fazer no Magic the Gathering, e claro, este é o clássico Seven Wonders do card drafting, do draft de cartas. Depois aqui também o Teotihuacan da City of Gods, com as expansões também, um jogo também que eu joguei bastante na altura, parei de jogar e agora dava-me vontade de voltar novamente. Um jogo em que os próprios trabalhadores evoluem. Aqui ao lado temos o Gugong, também com já a expansão, que eu ainda não experimentei a expansão, mas gosto do jogo base, é um que eu vou tentar também explorar novamente, voltar a ele. O Santa Maria, gosto muito deste Santa Maria, apesar do modo absurdo como representa supostamente a realidade histórica, mas do ponto de vista do sistema de jogo é muito interessante o modo como ativamos em matrizes com dados o sistema de produção. O Village, que de ascendência francesa, um dos meus jogos também preferidos, também está claramente, deve estar no top 20, top 30 de jogos de alocação de trabalhadores com o fator morte, muito interessante. O Pipeline, que eu joguei umas 3 vezes, mas preciso jogar mais uma vez ou duas para ter certeza absoluta da minha opinião, mas que me proporcionou também experiências interessantes económicas na manipulação de preços do petróleo. Aqui ao lado, Great Western Trail, um grande jogo do Alexander Fissa, também já com a expansão que para mim acho que vai melhorar bastante o jogo, dá-me mais opções, gosto disso. O Nippon, um jogo que eu tenho uma pena imensa de não ter jogado já há muito tempo e ainda nem experimentei as novas fábricas que vieram. Um jogo aqui dos amigos do Paulo Soledade e do Nudo Bizarro Sentieiro. Mombasa, um dos meus jogos preferidos, o meu preferido do Alexander Pfister, que também não jogo há algum tempo, tenho saudades, este jogo económico e que exige realmente um planeamento de múltiplos níveis. E aqui o Cooper Island, que eu também gostei bastante pelo sistema inovador de produção que o jogo proporciona, esta produção por níveis e por etapas. Agora aqui em baixo temos Fields of Arle, o Uwe Rosenberg, a Feast for Odin, o Banquete for Odin, um Banquete Odin também do Uwe Rosenberg, 2 excelentes jogos do Uwe Rosenberg, provavelmente os melhores para mim. Joguei aqui o Fields of Arle já 2 vezes, mas quero voltar a jogar porque talvez este seja mesmo o melhor jogo dele. Aqui ao lado temos o Netatanka, que eu só joguei a sol também e quero experimentar com mais pessoas, embora me tenha parecido que talvez seja demasiado simples, embora tenha alguns elementos interessantes de planeamento de ações com múltiplas etapas, que isso está giro. A expansão para o Rise to Nobility, que eu acho que é essencial. O It's a Wonderful World, que com a expansão que nos obriga a perder umas coisas para ganhar outras, vem dar uma nova dimensão estratégica ao jogo. O Embarcadero, que também é aqui um todo de produção e com algum domínio de área em controlo espacial, tridimensional, que também é bastante interessante. Aqui ao lado temos então o Small World of Warcraft, que eu quero experimentar se realmente a minha percepção de que esta será talvez a melhor forma de ter uma cópia do Small World sem comprar todas as expansões. Eu fiquei com essa sensação e quero experimentá-la para ver se é mesmo assim. O Anochrony Infinity Box, com este verdadeiro caixote que ainda não experimentei, já arrumei tudo, mas ainda não está pronto a jogar, para jogar quando possível. Aqui ao lado temos o Fayun, que eu joguei recentemente e adorei, muito bom, do Freeze and Freeze. Fez-me lembrar o que está por baixo, que é o Concórdia, que também para mim é um excelente jogo, neste modo único como faz o rondel com cartas. O Small City, que está aqui também para ser experimentado, e este que provavelmente é mesmo o melhor City Builder de todos os tempos, no formato de jogo de tabuleiro, mas que eu ainda não experimentei
na realidade. Lá está aqui o Concórdia Salsa com expansão e o Imperial, para mim um dos melhores jogos também de todos os tempos, pelas experiências económicas interativas que proporciona. E por fim, no último quadrado temos aqui o Lagrange, um dos meus jogos preferidos, que cria um sistema produtivo muito interessante. Temos aqui depois então o Rise to Nobility, que gostava de voltar a jogar em breve, mas provavelmente pode ser um que saia aqui da minha prateleira principal, mas tenho que jogar novamente. O Caverna, com a expansão, um dos jogos que eu joguei mais até hoje, especialmente pela companhia, e aqui o Colonist, que é um jogo que ainda nem sequer abri, mas quero experimentar. O problema deste Colonist é que supostamente vai demorar muitas horas a jogar, mas tem um sistema de salvar, talvez para jogar a solo. E pronto, é este o estado atual da minha prateleira, e claro, sem trocadilhos aqui em causa. É o estado da minha prateleira de jogos principal. Há mais, muito mais, mas isto também é uma forma de eu me organizar a mim próprio, de ir controlando aquilo que tenho e o que tenho à mão, e assim vai gerando alguma diversidade. E isto é uma técnica que eu uso para me controlar, para me organizar, e também fico curioso em saber qual a vossa, e se seguem algum critério destes, como eu sigo, que é ter aqueles jogos que eu vou jogando mais ou que pretendo jogar a seguir num sítio visível para eu ter uma noção daquilo que são as prioridades e aquilo que eu necessito de fazer. E que quero fazer também, obviamente, e que gosto de fazer. Então vá, adeus!